Bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Hoje a gente vai te dar dicas que ajudaram muito a gente a acelerar o nosso inglês, o nosso aprendizado de inglês aqui na Irlanda. Aqui na Irlanda, para quem não sabe, são duas línguas oficiais que eles têm. Então é o irlandês, o Irish, e o inglês. Dificilmente alguém vai querer conversar contigo em irlandês, a maioria fala inglês, somente 3% da população que fala o irlandês, então não se preocupe que inglês não vai ser um problema, todas as pessoas vão falar contigo em inglês. Nós já vivemos na Irlanda há mais de 6 anos. Quando a gente chegou aqui, como o nosso inglês era muito básico, a gente passou muito perrengue e essas dicas eu acho que foram cruciais para acelerar o aprendizado. Todo dia a gente aprende uma palavra nova, nunca a gente vai saber tudo, é impossível. Até mesmo no português sempre tem uma palavra nova que a gente aprende, então por que no inglês, que seria uma segunda língua que a gente não ia ter palavras que a gente vai aprender? Então, ao passar dos anos, mesmo que você continue vivendo no exterior, não importa, por muitos anos ainda vai ter muita palavra nova que você vai aprender. E idioma é isso, é um eterno aprendizado. Uma das coisas que sempre ajudou a gente aqui a não ficar perdendo muito tempo é tentar mudar o nosso sotaque. Sim, nós temos sotaque, indiano tem sotaque, australiano tem sotaque, americano tem sotaque. Todo mundo que seja nativo ou não, que esteja aprendendo outra língua, tem sotaque, isso é normal nos estados do nosso país, no Brasil, nós temos diferentes sotaques, diversos estados com diferentes sotaques, então por que no inglês não ia ter? Inclusive eu já perguntei para uma professora americana que eu tive no passado, aqui na Irlanda, ela disse que o nosso sotaque não era forte, não era nada chato de ficar ouvindo, então não tem por que a gente se preocupar em tentar mudar o sotaque. Se você quer melhorar a pronúncia, quer ficar mais voltado para o inglês britânico ou para o inglês americano, tudo bem, é uma opção, mas como ela mesma me disse e muitas pessoas já disseram, o que importa é a gente se fazer entender, é que as pessoas entendam a gente, que a nossa pronúncia seja o mais próximo possível, né, da palavra nativa, mas não tem por que ficar batendo na tecla e perdendo tanto tempo em querer ser perfeito e falar como nativo, porque, gente, a nossa língua materna é o português, então não tem como tentar mudar isso. Muita gente consegue, até perfeito, aí artistas que têm, né, condições financeiras de investir em vários professores, em vários métodos e técnicas. Tudo bem, é uma opção deles, mas o que eu tô querendo dizer aqui é de estudante para estudante, de imigrante para imigrante, não tem necessidade de ficar perdendo tanto tempo nessa perfeição que não existe, em vez de aprender o idioma e entrar nessa imersão de viver fora, de conhecer novas culturas, de aprender um outro idioma. Uma das coisas que ajudou muito a gente aqui no início foi começar a assistir filmes no Netflix. Aqui a gente não tinha TV, até porque aqui muitas casas não tem TV, porque precisa de licença para TV. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no nosso canal explicando essa licença para TV, mas enfim, lá no início a gente não tinha TV, hoje a gente tem, mas lá no início a gente ficava usando o laptop para assistir vídeos, filmes, enfim, no Netflix, e a gente deixava o áudio em inglês, original, e também colocava a legenda em inglês. Então, isso facilitava muito pra gente ouvir, praticar, né, a nossa audição ao idioma, o listening, e também praticava a escrita. Então, tem muitas palavras que depois a gente foi escrevendo ou falando, porque a gente lembrava porque a gente ouviu nos filmes. Eu sei que é difícil no início, a gente não entende nada, a gente assistiu uma série inteira completamente, sem entender metade da série, mas ajudou muito, gente. Tem palavras que até hoje, depois de todos esses anos, que a gente aprendeu nessa primeira série que a gente assistiu inteirinha em inglês, sem entender metade, a gente lembra até hoje dessas palavras, então vale muito a pena filmes em inglês com legendas em inglês. Também, quando a gente chegou aqui, a gente prometeu que a gente ia tentar não ficar mais assistindo coisas, né, relacionadas ao Brasil, ou lendo coisas relacionadas ao Brasil, músicas, TVs, enfim, programas, qualquer coisa em português a gente tentou, já que assim, era difícil de às vezes até encontrar pessoas para ficar praticando o inglês, porque muitas vezes nas casas que a gente mora aqui tem muito brasileiro e nas escolas também, então a gente combinou assim, quando a gente chegou aqui, que a gente ia tentar ter coisas dentro de casa em inglês, então os filmes, o celular em inglês, tudo, música, tá a fim de escutar uma música alta enquanto faz a faxina em casa, a gente botava em inglês, porque isso realmente ajuda, gente. Parece que não, no início parece que a gente não entende nada e parece que não tá progredindo, mas aos poucos tu vai percebendo que o teu vocabulário vai aumentando muito e isso vai ajudar muito no aprendizado. Então, o nosso laptop, a TV, o celular, o computador,
Todos os aparelhos eletrônicos estão em inglês e vão ficar sempre em inglês, independente de a gente continuar morando aqui, porque a gente tem que continuar ouvindo, praticando, conversando, falando, tentando se encher de inglês na cabeça, porque realmente muita coisa a gente acaba até esquecendo. Eu sei que não é fácil, mas nos nossos trabalhos e nas escolas de inglês que a gente frequentou já aqui na Irlanda, a gente sempre tentou, mesmo que tivesse brasileiros, a gente tentava pedir para que eles falassem com a gente somente em inglês. É difícil falar inglês com outro brasileiro, mas se a gente tentar conversar e negociar isso entre as partes, facilita muito, ajuda muito e até mesmo as pessoas podem te ajudar. Ó, eu sei isso aqui, é assim, assado, tu pronunciou errado, enfim, tentar ajudar as pessoas e corrigir elas de uma forma amigável. Isso vai até ajudar a ter um feedback em relação ao teu inglês. Mas tente conversar até em inglês com brasileiros. Outra coisa que a gente não vê o pessoal fazendo aqui é assistir às TVs, os programas locais da Irlanda, o rádio, inclusive, né? Escutar o rádio irlandês. E também ler o jornal irlandês. Muitos de nós eu vejo nas redes sociais que ficamos totalmente focados em querer não ficar por fora das coisas que está acontecendo no nosso país e aí acaba só lendo coisas e vendo coisas em português. Como eu falei antes, tente colocar o espaço onde você vive totalmente de inglês. Aproveite que você está morando e tem pessoas nativas na rua para conversar, mas também aproveite para se inserir na cultura daqui, entender como que funciona a questão da violência, assistindo os jornais, né, os jornais locais, nacionais, como se fosse o nosso jornal nacional no Brasil, na Globo, tem o jornal nacional daqui, as rádios que dão notícias, enfim, tudo ajuda. E de novo, mesmo que no início tu não entenda as coisas que eles estão falando, é bom até mesmo para acostumar o teu ouvido com o sotaque irlandês. O sotaque irlandês é bem diferente do britânico, é bem diferente do americano, ele é, digamos, especial, ele é só dele. O sotaque irlandês é uma mistura um pouquinho de muita coisa e de muitos países, mas vamos dizer que ele é um sotaque peculiar, é deles. Muita gente pergunta pra gente lá no nosso Instagram, inclusive, como que é o inglês irlandês, se ele é mais puxado pro britânico ou pro americano, e eu diria que ele é um mix de tudo. Então, assim, de novo, quanto mais tu ficar acostumando o teu ouvido a ouvir o sotaque deles, melhor vai ser a compreensão quando tu tiver que conversar com um irlandês. Outra dica também para quem vem como estudante para cá, ou até mesmo como cidadão europeu e acaba fazendo alguma aula em escola, né, direto em escola de inglês aqui, eu diria assim, não invista numa escola tão cara, porque é melhor você então pegar esse dinheiro que está sobrando e talvez investir num professor particular. A gente preferiu ter escolas de inglês aqui medianas, não muito caras, porque a gente preferiu pegar esse dinheiro que sobrava, digamos assim, e investir em uma professora particular, o que foi muito bom, porque professor particular, a coisa vai ser mais personalizada, o aprendizado vai ser muito melhor do que dividir o professor na escola de inglês com 20 pessoas. Então, a nossa sugestão seria não investir numa escola tão cara que se você é estudante, e investir muito mais em um professor particular. Tem vários online, por Skype, enfim. Você pode estar aprendendo e tirando todas essas dúvidas. Eu já tive professor irlandês aqui online, já tive americana e também já tive brasileira lá no início, que é quando eu não entendia praticamente nada e precisava de alguém que falasse a minha língua e explicasse as coisas melhores. Como gramática, por exemplo, que talvez um nativo explicando a gramática não ia entender, porque, né, eu não falava absolutamente nada. Então, ao passar dos anos, eu fui mudando de professor brasileiro para irlandês e depois terminei com uma americana que foi a melhor de todas, assim, porque ela era uma pessoa muito paciente, muito eficiente no aprendizado, então foi ali que deu um up no meu inglês. Então, se você tem condições, invista num professor particular de inglês também. E a nossa última dica seria: tente conversar o máximo que você puder com nativos da língua. Não importa se é irlandês, tem muito canadense aqui, australiano, americano, enfim, pessoas do mundo inteiro. Então aproveite que você está nessa experiência e tente conversar bastante com nativos que cruzam teu caminho. Então, por exemplo, às vezes eu tava lá trabalhando de barista, né, numa cafeteria. Às vezes eu falava alguma coisa errada, eu percebi que às vezes a pessoa, por educação, não queria ficar me corrigindo. E eu dizia: não, pode me corrigir sim, eu quero que me corrija, porque quanto mais alguém me corrigir, melhor. Aí eu vou ter o feedback de saber se eu tô fazendo certo ou errado. Então,
Não fique com vergonha, a gente já teve alguns vídeos aqui falando, inclusive, né, de não ter essa vergonha, porque a gente é muito corajoso de vir aprender outro idioma aqui, né? Muita gente não tem essa coragem, muita gente não faz isso que a gente faz, então tem que aproveitar essa experiência para aprender, né? É para isso que a maioria está aqui, né? Para aprender inglês em primeiro lugar, e precisa, né? Porque a gente está num país que fala outro idioma, tem que aprender. Então, assim, não ter vergonha, se expor o máximo que você puder com o inglês, e tentar falar com nativos. Eles corrigem se a gente pedir, se a gente disser que a gente gostaria de um feedback, eles falam, sim, meus colegas, muitas pessoas que cruzaram no meu caminho, até clientes que eu atendia, eles corrigiam, davam dicas, eles falam, se tu pedir, na maioria das vezes eles fazem isso, e o que é bem legal é que a gente vai estar tendo um feedback gratuito aí, como se fosse um professor, dizendo, né, se o teu inglês tá bom, se não tá, se tem que melhorar aqui, melhorar ali, fala assim, fala assado. Tem histórias até muito engraçadas de palavras que eu falei errado, a pessoa deu uma risadinha, mas no bom sentido foi lá e me corrigiu e disse, Aline, não é assim, porque isso aí significa outra coisa, que é engraçado, fala desse jeito. Então é muito bom ouvir esses feedbacks. A gente vai encerrando esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. E não esqueça de maratonar, porque a gente tem vários vídeos aqui dando várias dicas em relação à vida na Irlanda. Até o próximo vídeo. Tchau!